Olá, meu nome é André Americano, sou arquiteto, trabalho na área de construção civil há mais de 20 anos. Inicia-se hoje aqui na TVIM mais um novo programa, Obras e Reformas. A ideia desse programa é trazer para você que pretende construir ou reformar dicas, informações, sugestões que irão te ajudar na hora de você iniciar a sua construção. Não saia daí, o programa está apenas começando. Olá! No programa Obras e Reformas dessa semana, nós vamos estar falando sobre compra, venda, aluguel, sobre desde o início do sonho, quando você vai já pensar na compra do seu terreno. Então, o nosso entrevistado dessa semana é o Diogo, da imobiliária De Faria. Diogo, é um prazer ter você aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, André? Eu que agradeço o convite de estar participando aqui no seu programa. Obrigado. Diogo, eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas quando se trata dessa parte, vou comprar o meu terreno, onde eu devo comprar, qual é o tipo de terreno que eu devo comprar. E ela tem dúvida também sobre a parte do corretor, se ela deve procurar ou não uma imobiliária. Então, eu queria que a gente conseguisse simplificar, mostrar para as pessoas como é fácil essa questão, mas que também tem os cuidados, né? Então, por que buscar um corretor de imóveis? Por que procurar a De Faria? Explica um pouco aí para o pessoal essa questão. Então, André, primeiramente a gente precisa entender que o cliente que está buscando esse imóvel é a realização de um sonho desse cliente, né? Sendo ele comercial, residencial ou industrial. Na verdade, é a busca da felicidade dele. Então, a gente tem que tratar esse cliente com carinho, buscar o melhor projeto, o melhor local onde ele realize esse sonho. Perfeito. Então, na verdade, eu acho que, primeiramente, é isso, é o início do trabalho para com esse cliente, entendeu? A De Faria está aberta para isso, para receber eles e atender eles da melhor forma possível para eles realizarem esse sonho, né? Quantos anos a De Faria está atuando no mercado imobiliário? A De Faria fez esse ano 41 anos. Que legal, 41 anos. Tem histórias. Tem história, Muitas histórias. muitos casos. Diogo, fala pra gente, quais são os cuidados, assim, quais são os riscos que a pessoa corre de não ter o auxílio de um corretor? Qual os casos que você já presenciou, assim, que é perigoso? Na verdade, não é em si pelo corretor, né? Total pela empresa, né? Que a empresa hoje ela possui todo um amparo jurídico que auxilia a gente, né? E em decorrência disso, o cliente que está trabalhando conosco, sendo o proprietário, né? Sendo o suposto cliente que vai comprar, né? Então a gente tem esse amparo jurídico que dá suporte para a gente nas documentações, né? Então hoje para você adquirir um imóvel precisa tirar várias certidões e a gente tem toda essa linha de retirar essa documentação em tempo hábil para o negócio ser realizado. E é muito importante isso, porque pode acontecer alguma restrição no nome, talvez no imóvel, talvez até das pessoas que estão comprando, se for uma compra até parcelada, e do proprietário, né? Então hoje, antigamente a gente fazia isso, né? Como falavam antigamente, no fio do bigode fazer a negociação. Não tem mais como fazer isso hoje em dia, né? Porque as pessoas até acham, vai ficar mais barato não ter um corretor, né? Só que elas não imaginam tanto de risco que ela pode evitar, né? Porque são essas certidões que vocês examinam e observam detalhadamente que são a segurança, né? Porque vocês têm um comprometimento com essa compra, com essa venda, de assegurar as duas partes que não vai ter dolo para nenhum lado, né? Não vai ter prejuízo, né? Sim, então é importante isso, porque existem alguns casos aí de algumas vendas que foram efetuadas e juridicamente elas voltaram para trás, a pessoa perdeu o imóvel, né? Então é muito importante também a gente encaminhar para o cliente, quando ele faz a compra desse imóvel, além de passar a escritura, ele fazer o registro desse imóvel. Porque o imóvel é só a partir do registro do imóvel.
Perfeito. Já ocorreu vendas que a gente sabe no mercado, que o cliente ele efetuou venda para 2 clientes. Nossa. Então ele fez uma venda no cartório de notas, numa cidade, na outra cidade ele fez a venda para uma outra pessoa no cartório de notas. Nossa. O primeiro que fez o registro ficou com o imóvel. Que perigo. Então isso é importante quando a gente faz essa venda, né? A gente já encaminha toda a documentação para o cartório de notas e posteriormente já é enviado automaticamente para o cartório de registro. Perfeito. Quando nós começamos essa entrevista, Diogo, você falou do sonho do cliente quando ele vai comprar um terreno. E nós costumamos falar para os clientes que chegam aqui que esse sonho pode começar antes, Diogo, com o arquiteto. Que o arquiteto ele é um profissional que visa assessorar e ajudar até o corretor e o cliente junto. Por quê? Porque o arquiteto ele é como um maestro, que ele vem coordenando todas as etapas da obra para que elas aconteçam da melhor forma possível. Então a pessoa que vai comprar um terreno, ela antes, passando por uma entrevista com o arquiteto, ele vai estar entendendo as necessidades, as particularidades e se o sonho dela cabe naquele tipo de terreno que ela quer construir. Então outro dia eu atendi uma senhora que a mãe dela iria morar com ela. Então, eu expliquei para ela que o terreno dela, o ideal era não ter desníveis na casa, que a gente deveria trabalhar a topografia do terreno dela, evitando possíveis acidentes com desgaste através de escadas, então, degraus, eliminar essas barreiras, porque muitos acidentes acontecem nas casas, dentro do banheiro, por causa de pequenos degraus, que pessoas idosas se acidentam. E ela ficou feliz quando a gente comentou, e ela falou, nossa, que legal que você está falando isso. Então, se eu tivesse pego um terreno caído para o fundo, em declive ou em aclive, um terreno desse não seria legal para mim. Eu falei, não, você deu sorte que a topografia do teu terreno condiz com o teu programa arquitetônico. Mas não é sempre que acontece isso. Em muitos casos a gente presencia que o sonho do cliente não está compatível com o terreno em questão, Diogo. Então a gente até mostra nessa matéria hoje alguns tipos de terrenos em declive, terrenos em aclive, para que as pessoas conheçam um pouco dessas particularidades, porque não é que não dá, é que tem o terreno certo para cada tipo de pessoa. E o arquiteto ele já pode, junto com o corretor, com o cliente, ver esses terrenos quando a pessoa está querendo comprar. Isso ajuda muito, você não acha? Tudo que você falou na verdade, americano, isso aí é essencial, isso é necessário. Porque o trabalho que a gente faz hoje tem o direcionamento. Então se a pessoa primeiramente vem nos procurar, a gente vai apresentar o imóvel para ele do que ele está buscando e a gente oferece esse trabalho, que é essa parceria essencial que a gente necessita de um profissional da área da arquitetura, de engenharia. Então é muito válido isso. Por quê? Isso otimiza custo também. Talvez a pessoa vai analisar um imóvel, ela sonha construir naquele imóvel, fazer uma reforma naquele imóvel, e na verdade não se encaixa no perfil, no projeto não se encaixa. Perfeito. Então a gente tem feito essas parcerias com arquitetos e é essencial isso para o nosso trabalho. Perfeito. E isso é abatido, Diogo, essa hora técnica que é cobrada para ir visitar os terrenos, isso é abatido quando a pessoa vem fechar o projeto com o arquiteto. Isso é muito bom para a pessoa, o custo disso aí vale muito a pena, porque fica muito mais caro você fazer uma movimentação de terra, um muro de arrimo, adaptar o terreno às suas necessidades, é muito mais caro. Então a compra certa com os profissionais ajuda muito. Então, em um outro trabalho que a gente tem feito, na busca desse sonho, na realização que a gente estava comentando, o cliente vai buscar esse imóvel, a gente faz um trabalho de já fechar esse preço. Por exemplo, vai comprar um imóvel lá, um valor X. A gente fecha, coloca em contrato esses valores, todo contratado com todas as cláusulas, que a pessoa não vai ter a dor de cabeça de correr atrás do pedreiro, da parte de engenharia, do arquiteto, de todos esses problemas. Porque hoje a gente tem que otimizar tempo. Ajudar. Entendeu? Então se a gente vai fazer uma parceria, a parceria tem que ser eu, que seria a empresa, né, Defari Imóveis, o arquiteto, vamos falar que hoje no caso aqui o André Americano, e o cliente. O cliente tem que ser parceiro, os três tem que estar em sinergia, todo mundo junto. Então, estando isso em sinergia, o projeto vai acontecer da melhor forma possível e o cliente vai ficar satisfeito.
Diogo, segura aí, vamos para o intervalo, a gente já continua com esse assunto. Obrigado. Tá ok. Diogo, uma pergunta que eu já escutei, está um buchicho no mercado, se essa bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, se o Brasil está passando o mesmo momento do que os Estados Unidos passou. Como que você analisa esse momento hoje imobiliário do mercado? Não, então, André, vamos analisar. Isso foi em setembro de 2008, né? A gente analisar não só a América, né, os Estados Unidos, na verdade a Europa inteira sentiu isso, né? Muitos países, na época, a Dilma comentou sobre uma marolinha. Na verdade, a gente não sentiu muito e também não vai acontecer nada disso. Porque, na verdade, a gente analisar, você pegar a Espanha, que teve uma crise muito grande, esses imóveis eram mais que 1/3 do PIB do país. Então, o Brasil, no momento, não tem possibilidade de passar por isso, não. Viu? Porque falta, né, Diogo? Falta ainda muito imóvel, né? Há uma carência muito grande das pessoas de conquistarem ainda seu primeiro imóvel, não é isso? Então, na verdade, além de querer conquistar o primeiro imóvel, né, nesse momento, a gente tem que analisar as facilidades de adquirir o primeiro imóvel. Isso ajuda muito, né? As facilidades, tudo bem que hoje os bancos têm fechado um pouco o crédito, mas a facilidade de compra melhorou. Por quê? Porque tem muita oferta no mercado. Então, tendo muita oferta no mercado, o preço reduz um pouco e esse seria o momento ideal para fazer um investimento. Eu acredito que esse é o momento mesmo, com as ofertas que estão tendo, as pessoas vão encontrar o imóvel ideal, porque ela só tem que pesquisar, né, Diogo? A grande questão é pesquisar, porque não falta oferta de coisas boas aí no mercado para ela analisar, né? Isso, na verdade, nosso trabalho é esse, né? Apresentar os melhores imóveis, com grandes ofertas, e aí fazer esse trabalho aí que ele comentou de parceria com um arquiteto para resolver esse problema, né? Solucionar, trazer essa felicidade para quem vai comprar o imóvel. Né? Eu comentei com os clientes por esses dias, Diogo, que o momento para construir hoje é um momento muito bom, porque no passado estava faltando mão de obra, estava terrível, estava difícil de você encontrar mão de obra, porque a mão de obra estava toda comprometida em muitos prédios e muitas construções, então estava terrível para trabalhar pela falta e os preços estavam aumentando muito. E como a economia deu uma pequena desacelerada agora, essa desaceleração da economia está sendo um momento ótimo para você, porque está melhor para você negociar tanto com as lojas quanto com a mão de obra. Então eu acredito que hoje a área de construção civil está entrando num momento melhor do que foi no passado. Porque o que adianta o mercado estar aquecido e você não ter mão de obra para executar? Então, e não ter mão de obra qualificada, principalmente. Então hoje eu vejo que está um momento ótimo para a construção civil pela facilidade de ter mão de obra disponível, de qualidade, né? Então isso eu costumo falar para o cliente, não acho que o momento é ruim, pelo contrário. Ruim estava alguns anos atrás com a falta de mão de obra, né? E o imóvel é a mesma coisa, né? Hoje o cliente pode escolher, né, a quantidade de apartamentos e casas à venda. Ele tem hoje a facilidade de uma oferta muito boa, né, Diogo? A gente analisando nesse sentido da mão de obra que você comentou, como a gente trabalha nesse ramo imobiliário, a gente percebe que os profissionais da área procuram a gente em busca de serviços. E profissionais capacitados, com qualificação. Então a gente tendo uma qualificação hoje boa e ele não tendo muito serviço, ele otimiza isso, ele reduz custo, entendeu? Porque ele tem que pegar o serviço. Então, esse momento aqui é o momento ideal mesmo para investir, porque eu acho que a gente tem que analisar onde cria essa oportunidade, um momento, a gente tem que aproveitar. Diogo, uma coisa que eu estou observando hoje, nessa desaceleração que a economia teve, eu vejo muito apartamento para alocar, muitas casas, muito comércio para alocar fechado. E o que eu analiso nesse momento é que tem muita oferta de imóveis para locação ou venda, mas são imóveis que eles estão carentes de uma reforma, que a pessoa, que nem nós vamos mostrar alguns casos de projetos, que a pessoa reformou um apartamento, e eu queria até a tua opinião, é isso, porque a impressão que eu tenho disso, eu tenho
que quem reforma um apartamento, quem vem comprar esse apartamento que já está reformado ou uma casa, é muito mais fácil para ele vender, né? O que você acha disso? Eu falo para você que existem, nesse caminho que você está levando a nossa conversa, eu posso analisar que existe um condomínio que são casas idênticas. Eu já fiz esse trabalho de venda. A mesma pessoa entrou nos dois imóveis, os dois idênticos. Uma casa reformada e a outra não. A diferença na hora que o cliente vai buscar para comprar esse imóvel, na hora ele se satisfaz, entendeu? Ele fala, esse imóvel que eu gosto. Ele sente bem, né? Na verdade, nesse imóvel. Mas é essencial a gente hoje fazer uma reforma, talvez uma pequena reforma. Talvez a gente analisa que o custo vai ser alto, mas na verdade não. Se você otimizar isso, você faz uma mudança nos ambientes, talvez na fachada, que traz um diferencial para o imóvel, né? Veja bem, tem apartamentos que nós fizemos reformas maiores e apartamentos que nós fizemos reformas menores. Tudo vai do bolso do cliente, quanto ele quer investir, quanto que ele quer de retorno. O que muda também, acho que é o investimento também, se for analisar, se é para ele, para moradia, para ele mesmo, ou ele vai fazer uma locação, ou ele vai fazer uma venda posterior, depende aí do trabalho que ele vai fazer em cima desse imóvel, né? Porque a questão hoje, Diogo, eu vejo que as pessoas estão sem tempo. Então é importante elas terem um profissional cuidando das coisas dela para numa reforma. Pô, eu não sei o que fazer para esse apartamento ficar mais atrativo. Um arquiteto indo lá, muitas vezes trocando a fechadura, pintando porta, trocando os espelhinhos elétricos, dando uma pintura no apartamento, de repente uma pia que pode ser modificada. Isso facilita muito para quem chega lá e vê o imóvel, porque ele vê uma aparência legal. Eu costumo falar para os clientes, você vai anunciar um imóvel para vender, cuidado com os objetos, os móveis, né? Então o cara vê um sofá rasgado ali, ele não vai comprar o sofá, ele vai comprar o apartamento. Mas a impressão do comprador que chega ali para ver o apartamento, vendo os móveis rasgados, vendo umidade, vendo trinca, causa uma má impressão que eu falo para o cliente, isso vai dificultar se você quiser vender. Então eu procuro passar muito essa visão para os clientes, que existem reformas que são valores baixos, existem reformas que são valores mais altos, mas aí entra aquilo que você falou, é para morar, é para alugar, é para vender. Depende do investimento que você vai fazer, né? Exato, depende o Qual caso. É o foco, né? Depende do caso, o foco que você tem vai valer muito a pena. Então é nessa conversa com o teu arquiteto ou com o teu corretor que você vai poder enxergar qual é o melhor caminho. Mas eu acho que está na hora das pessoas olharem com mais carinho essa questão, quando a oferta de imóvel é muito grande, o imóvel que você tem para alocar ou para vender precisa ser extremamente olhado com cuidado para ter uma reforma, você não acha? E o que você falou é importantíssimo também, é primordial, é tempo, né? Tempo. Hoje ninguém tem mais tempo nessa correria, esse capitalismo que a gente passa hoje. Então é primordial mesmo a gente ter pessoas capacitadas que fazem esse trabalho para a gente fazer nossos afazeres do dia a dia e saber que tem um profissional trabalhando para você, vamos falar, um trabalho personalizado, né? Tanto que os nossos clientes a gente comenta que a gente vai fazer um trabalho personalizado para ele determinar o que ele vai fazer na vida dele e a gente acompanhar a sua obra, a venda do seu imóvel, a compra. Então é esse trabalho que a gente faz, entendeu? Diogo, obrigado pela tua presença, por essa entrevista, foi muito legal. André, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Como o próprio nome do programa diz, a nossa intenção com esse programa é mostrar vários casos de obras e de reformas, ajudando você que pretende construir ou reformar a visualizar situações que podem gerar economia e evitar desperdícios e patologias. Nós vamos mostrar vários casos antes, depois, entrevistas, matérias que vão ajudar a você enxergar e conhecer mais esse universo da construção civil. Nesse primeiro programa, eu gostaria de explicar qual é o papel do arquiteto na hora de criar esse processo da construção da sua casa ou de sua reforma, onde que ele se encaixa e onde que o seu arquiteto pode te ajudar a você ter economia e evitar patologias. Assim como um maestro que rege toda uma orquestra,
O arquiteto é o profissional que faz a coordenação de todos os serviços necessários para que uma obra seja bem sucedida. O arquiteto pode e deve assessorar o cliente em todas as etapas envolvidas na obra, desde a compra do terreno até a finalização completa da obra. A etapa mais importante da obra é o desenvolvimento do projeto arquitetônico, pois nessa etapa o arquiteto faz uma entrevista extremamente detalhada com o cliente para saber as suas necessidades, preferências e o quanto pretende investir na obra para desenvolver um projeto que atenda todas as suas expectativas. Nesse projeto, detalhamos todos os itens necessários para que a mão de obra e os fornecedores possam executar os trabalhos com facilidade. Tudo o que envolve uma obra é muito complexo e exige muita dedicação e atenção. Por isso, você precisa estar bem assessorado por bons profissionais. Tocar uma obra sozinho é uma tarefa muito desgastante e muito provavelmente surgirão questões técnicas que somente uma pessoa da área poderá te ajudar a resolvê-las. O nosso desejo é que através desse programa você possa entender melhor cada etapa da obra. Por isso, vamos trazer entrevistas, ideias, sugestões nas mais diversas situações para te ajudar a entender e conhecer melhor esse universo da construção civil. A dica do nosso primeiro programa, para você que pretende construir, é de executar uma sondagem do solo. Essa sondagem do solo vai determinar as características e as resistências do solo em questão e qual o melhor tipo de fundação a ser executada. No próximo programa, nós estaremos nos aprofundando nesse assunto. Nosso programa está chegando ao fim. Agradeço pela sua audiência. Aproveito para desejar uma excelente semana. Fiquem com Deus.